Bom dia! E aí, pessoal, galerinha da terceira série, como é que vocês estão? Estão mais animados? Se não estão, podem ficar, tá bom? Olha só, na aula da semana passada eu havia combinado com vocês que hoje nós faríamos as correções, tá certo? Então, são muitas questões, as questões abertas eu vou deixar para nós tirarmos dúvidas pelo WhatsApp, beleza? Então, aqui nós iremos fazer as correções de todas as questões, tá? Objetivas, beleza? Vamos lá? Primeira questão. O conhecimento sobre a origem da variabilidade entre os indivíduos, sobre os mecanismos de herança dessa variabilidade e sobre o comportamento dos genes nas populações foi incorporado à teoria da evolução biológica, da seleção natural de Charles Darwin. Diante disso, considere as seguintes afirmativas. 1. A seleção natural leva ao aumento da frequência populacional das mutações vantajosas num dado ambiente. Caso o ambiente mude, essas mesmas mutações podem tornar seus portadores menos adaptados e assim diminuir a frequência. 2. A seleção natural é um processo que direciona a adaptação dos indivíduos ao ambiente, atuando sobre a variabilidade populacional gerada de modo casual. E 3. A mutação é a causa primária da variabilidade entre os indivíduos, dando origem ao material genético novo e ocorrendo sem objetivo adaptativo. Está correto o que se afirma em. E aí? Todas estão corretas? Nenhuma estão corretas? E aí, como é? 1, 2, 3, 1 e 2, 2 e 3. Vamos lá? Olha só. Letra A, 1, 2 e 3 estão corretos, tá? Então, todas as afirmativas que foram colocadas aqui na questão, todas elas estão corretas. Sétima questão. Seus ancestrais eram animais de 4 patas, como os demais répteis. Uma necessidade surgiu e esses animais passaram a se mover, deslizando pelo solo e esticando o corpo para atravessar paisagens estreitas. Nessas condições, as patas deixaram de ter a utilidade e passaram até a prejudicar o deslizamento. As patas, pela falta de uso, foram se atrofiando e, após um longo tempo, desapareceram por completo. Esse texto exemplifica a teoria denominada, e aí? Seleção natural, morganismo, darwinismo, lamarckismo ou fixismo. E aí? Vamos lá? Lamarckismo, né? Então ele retrata aqui, ele descreve a lei do uso e desuso, tá? E faz aquela ligação em relação à passagem dos caracteres através da transferência genética, beleza? Lamarckismo. Letra D. Oitava questão. Existem os mais fortes e os mais fracos. Os sexualmente mais atraentes e os menos atraentes. Os mais adaptados às condições ambientais e os menos adaptados. Por isso, numa mesma espécie, os indivíduos não são exatamente iguais entre si, sendo que os mais adaptados se perpetuam e os menos adaptados tendem a ser eliminados da população. Esse texto está de acordo com o conceito. E aí? Fixista, os organismos aqui eles estão sendo retratados que não serão mudados, eles são imutáveis, tá? Letra B, a transmissão dos caracteres adquiridos, que aí vem através da genética.
Letra C, geração espontânea. Esses organismos, aqui o texto está tratando de geração espontânea, os organismos originaram de forma espontânea, né? Segundo a teoria da abiogênese. Letra D, de forma naturalista, é um texto naturalista. Ou letra E, ele trata da seleção natural, onde ele diz, existem os mais fortes e os mais fracos, os sexualmente mais atraentes e os menos atraentes, os mais adaptados às condições ambientais e os menos adaptados. Por isso, numa mesma espécie, os indivíduos não são exatamente iguais entre si. E aí? Letra E, né? Da seleção natural. Então, existem organismos que são mais fortes, organismos que são mais fracos, organismos que têm uma maior condição de se adaptar em determinadas condições, dentre outros da mesma espécie que não conseguem esse processo adaptativo, beleza? Então, aqui ele trata da seleção natural. Nona questão. Um estudante levantou algumas hipóteses para explicar por que em alguns rios de caverna os peixes são cegos. Olha só. Qual delas está de acordo com a teoria sintética da evolução? Vou ler novamente, tá bom? Um estudante levantou hipóteses para explicar por que em alguns rios de caverna os peixes são cegos. Qual delas está de acordo com a teoria sintética da evolução? Aí letra A diz o seguinte: no ambiente escuro das cavernas, os olhos se atrofiaram como consequência da falta de uso. B. Os olhos, sem utilidade, na escuridão das cavernas, se transformaram ao longo do tempo em órgãos táteis. Letra C. No ambiente escuro das cavernas, os peixes cegos apresentaram vantagens adaptativas em relação aos não cegos, tá? Ou seja, de acordo com essa resposta, ele está dizendo que eles se sobressaíram em relação àqueles peixes que não são cegos, tá? D. A falta de luz nas cavernas induziu mutação deletéria drástica, que levou à regressão dos olhos no curto espaço de tempo. E letra E. A falta de luz nas cavernas induziu mutações sucessivas, que ao longo de muitas gerações levaram à regressão dos olhos. E aí? A, B, C, D ou E? Letra C, tá? Letra C. Então, no ambiente escuro das cavernas, os peixes cegos apresentaram vantagens adaptativas em relação aos peixes não cegos. Então, eles, por terem essa condição, eles conseguiram usar de estratégias que se sobressaíam melhor nesse ambiente do que os peixes que não eram cegos. Legal? Olha só. Próxima questão, atividades complementares, tá? Primeira questão. Lembra que eu falei que nós iríamos responder só as objetivas, beleza? Vamos lá. A presença de larvas vermiformes no interior de uma goiaba madura, com aspecto externo saudável, pode ser explicada. Letra A. Pelo apodrecimento da polpa da goiaba. B. Pela fusão de células da semente com células do endocarpo. C. Pela transformação de embriões mutantes presentes nas sementes. D. Pelo processo natural de abiogênese, que ocorre em frutos muito maduros. Teoria da abiogênese, né? Geração espontânea. E letra E. Pelo desenvolvimento das mesmas a partir de ovos presentes dentro da goiaba. E aí? Essa questão, ela trata duas teorias. E aí? Vamos lá. A presença de larvas vermiformes no interior de uma goiaba madura, com aspecto externo saudável, pode ser explicada por letra E.
pelo desenvolvimento das mesmas a partir de ovos presentes dentro da goiaba. Então, em algum momento, essa goiaba, o organismo adentrou uma mosca ou então um outro animal, tá? Depositou os seus ovos, certo? Esses ovos, eles eclodiram e quando eclodiram saíram o quê? Larvas, que é a fase de um desenvolvimento de um outro animal, tá? Então, lembrando, esse aqui ele trata do que? Da teoria da biogênese, ou seja, que um organismo ele só provém de um outro ser pré-existente, ele não surge de forma espontânea, entenderam? Podemos? Segunda questão, olha só. Receitas de Jean-Baptiste Van Helmont, século 17. Olha só. Colocar uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado. O suor funciona como princípio ativo. Deve ser, né? E dentro de 21 dias, a partir da camisa e do trigo, nascerão vários camundongos. O texto exemplifica Tá na cara essa aqui, minha gente, pelo amor de Deus. Teoria da abiogênese, né? A teoria da geração espontânea. Então, quando eles, nesse período, eles acreditavam que organismos surgiam assim do nada, de uma roupa suja, do lixo, tá? Nesse caso aqui, ele exemplifica bem, né? O caso dessa roupa, né? Com suor, tá? Que servia até como princípio ativo. Agora é para espantar, né, minha gente? Então, vamos lá. Admitindo-se que na atmosfera primitiva predominavam os gases H2, NH3 e CH4, supõe-se que os heterótrofos primitivos obtivessem energia para os processos vitais E aí? Os heterótrofos, lembrando, né? São aqueles que vão em busca de seu alimento, né? Nós temos os autótrofos, que eles produzem, sintetizam seu próprio alimento, e os heterótrofos, eles vão em busca de seu alimento, tá? Então, vamos lá. Letra A, fotossíntese. Se a fotossíntese não seria heterótrofo, né? Seria autótrofo, beleza? Respiração aeróbia, biogênese, absorção de energia luminosa ou fermentação. E aí? Letra E, processo de fermentação. Então, supõe-se que os heterótrofos primitivos obtivessem energia para os processos vitais a partir dos processos de fermentação. Questão 4. Hoje, admite-se que a primeira forma de vida tenha surgido em lagos da Terra primitiva, que apresentava uma atmosfera diferente da atual. A partir desse acontecimento, outros se sucederam, estabelecendo-se uma diversidade de formas e processos. A primeira forma de vida, 1. A composição da atmosfera primitiva, 2. E a provável sequência de processos para a obtenção de alimento e energia, 3, conquistados pelos seres vivos foram, respectivamente. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Letra C. Vamos lá completar? Então fica assim. A primeira forma de vida heterótrofa, certo? A composição da atmosfera primitiva sem oxigênio e a provável sequência de processos para a obtenção de alimento e energia heterótrofo conquistados pelos seres vivos foram, respectivamente, esses que nós citamos, beleza? Quinta questão. Nos primórdios,
da vida em nosso planeta, ocorreram dois fatos que se encontram intimamente relacionados. São eles, novamente, nos primórdios da vida em nosso planeta ocorreram dois fatos que se encontram intimamente relacionados. São eles. Letra A quimiossíntese e o aparecimento dos vírus. Letra B, a formação dos mares e extinção dos anaeróbios. Tá? Lembrando, anaeróbios, ausência de oxigênio, certo? Letra C, fotossíntese e vida aeróbia. Tá? Letra D, formação de argilas e origem das algas. Ou letra E, coacervados e evolução dos poríferos. Vamos lá novamente na pergunta, só para fixar. Nos primórdios da vida em nosso planeta ocorreram dois fatos que se encontram intimamente relacionados. São eles: processo de fotossíntese, tá? E a vida aeróbia. Então isso foi um grande avanço, foi algo muito importante com o desenvolvimento, o surgimento de vidas mais especializadas, de organismos mais complexos, tá? Sétima questão, tá? Na sétima questão, ele diz assim: em Manchester, cidade inglesa, no século passado, os troncos das árvores dos arredores da cidade eram cobertos por mariposas da espécie Biston betulária de cor clara. Com o decorrer dos anos, veio a instalação de complexos industriais e a poluição, fumaça e fuligem. Fuligem é aquele pozinho, o resíduo da fumaça, certo? Enegreceu os troncos das árvores. Atualmente, os troncos das árvores apresentaram um grande número de mariposas escuras e as mariposas claras estão muito reduzidas. Analise a seguir duas explicações sobre a mudança das mariposas. Explicação 1. As mariposas de cor escura foram favorecidas porque não poderiam ser mais visualizadas facilmente e comidas pelos predadores, passando a reproduzir-se e a constituir a maior parte da população das mariposas, tá? Explicação 2. Diz assim: as mariposas de cor clara, tá, necessitaram adquirir a cor escura para se confundir com os troncos e se proteger dos predadores, transmitindo aos descendentes essa característica. E dessa maneira ocorreu a mudança de cor das mariposas. Aí o que a questão quer realmente? Ele diz: após a análise, podemos afirmar que linha segue cada uma dessas explicações, tá? A explicação 1 e a explicação 2. Qual é a linha que segue? Qual é o pensamento que segue? Qual é o estudioso a qual essas afirmações, essas explicações estão defendendo, tá? Vamos lá? Letra B, pessoal, tá? A explicação 1 é darwinista, certo? Então, as mariposas de cor escura foram favorecidas porque não poderiam ser mais visualizadas. Então, à medida que a fuligem foi cobrindo aquele ambiente, certo? As mariposas escuras, elas poderiam ficar ali e não iriam realmente ser visualizadas pelos seus predadores. Já as de cor clara não, elas iriam o quê? Destacar naquele ambiente escuro, e aí os predadores iam lá e as predavam, beleza? E na explicação 2 ele já diz o seguinte: as mariposas de cor clara necessitaram adquirir a cor escura para se confundir com os troncos, tá? E aí é o pensamento lamarckista, beleza? Então, letra B, a explicação 1 é darwinista e a explicação 2 lamarckista, beleza? Oitava questão, tá? A teoria evolucionista proposta por Darwin foi enriquecida a partir de novos conhecimentos científicos,
dando origem à teoria sintética da evolução. Segundo essa teoria, os principais fatores evolucionistas são, segundo a teoria sintética da evolução. Letra A, seleção natural, divisão celular e lei do uso e do desuso. Vamos lá. B, mutação genética, recombinação gênica e seleção natural. Letra C, respiração celular, divisão mitótica e recombinação gênica. Letra D, seleção artificial, divisão mitótica e crossover. Crossover é um processo que ocorre nos processos de divisão celular, tá? Letra E, transmissão das características adquiridas, mutação gênica e divisão celular. E aí? Letra B, pessoal, quando ele fala em mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural. Então, veja bem, a teoria evolucionista proposta por Darwin foi enriquecida a partir de novos conhecimentos científicos, dando origem à teoria sintética da evolução, tá? Então, segundo essa teoria, os principais fatores evolucionistas são mutação gênica, que pode ocorrer, tá? A recombinação gênica e a seleção natural, tá? Questão 11. Olha só. Qual das afirmativas apresenta um par de estruturas homólogas? E aí, qual das alternativas apresenta um par de estruturas homólogas? E aí, letra A, asa de morcego e asa de borboleta. Letra B, carapaça de tatu e concha de caramujo. Letra C, nadadeira de peixe e asa de borboleta, falei borboletra. E letra D, asa de ave e asa de morcego. Letra E, concha de caramujo e escama de peixe. E aí? Quando fala, pessoal, qual das alternativas apresenta um par de estruturas homólogas, tá? Essas estruturas homólogas são aquelas estruturas semelhantes, que têm características próximas em relação à sua estrutura anatômica, certo? Então, anatomicamente, o que vamos ter aqui é a letra D, a asa de ave e a asa de morcego. Então, tanto em relação à sua função de realizar o voo, como também na própria estrutura, certo? Como também na própria estrutura anatômica, pessoal. Olha, aqui. Tá? E pelo fato também deles possuírem a mesma estrutura embrionária. A gente tem aqui, ó, órgãos homólogos. São órgãos que possuem a mesma origem embrionária, mas suas funções podem ou não ser semelhantes. Nesse caso aqui, do morcego e da ave, porque veja bem, ele disse, ó, podem ou não ser semelhantes. No caso aqui das aves e do morcego, eles são semelhantes, né? Tanto em estrutura anatômica como em estrutura funcional, ok? E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês, espero ter tirado algumas dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, podem entrar em contato comigo via WhatsApp, tá? Eu estarei durante todo o dia auxiliando vocês. Eu havia pedido que vocês assistissem o filme O Desafio de Darwin, não foi? Então, quem assistiu esse filme, tá? Faça um pequeno relatório para mim, descrevendo como foi o filme, qual a relação da vida, o que é que ele conta, o que é que vem traçando toda a história do filme, ok? E podem enviar para o meu e-mail, tá? Então, um abração para vocês, tenham um bom dia e até a próxima aula. Tchau, galerinha. Beijo!